Eu sou a Ana. Bem-vindo ao canal Fazendo Sua Fezinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. Uma boa sorte a todos! Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. E para você também que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Lotomania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora, bora lá para o desempenho dos times. Primeiro jogo pela Liga dos Campeões, o Real Madrid e o Chelsea. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Real Madrid, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já nos últimos 5 jogos do Chelsea, a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Segundo jogo pela Copa do Brasil, Botafogo e Santos. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo, a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já a equipe do Santos, nos últimos 5 jogos, teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Terceiro jogo, Copa do Brasil, o Internacional e o CSA. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional, a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o CSA, nos últimos 5 jogos, teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quarto jogo, Copa do Brasil, Fortaleza e Águia. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a equipe do Águia, nos últimos 5 jogos, teve 2 vitórias e 3 empates. Quinto jogo, Copa do Brasil, São Paulo e Ituano. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já nos últimos 5 jogos do Ituano, a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Sexto jogo pela Liga dos Campeões, Milan e Napoli. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Napoli, a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já a equipe do Napoli, nos últimos 5 jogos, teve 4 vitórias e 1 derrota. Sétimo jogo pela Copa do Brasil, Nova Iguaçu e América. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Nova Iguaçu, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a equipe do América, nos últimos 5 jogos, teve 4 vitórias e 1 derrota. Oitavo jogo pela Copa do Brasil, o Coritiba e o Sport. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba, a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Sport, nos últimos 5 jogos, teve 5 vitórias. Nono jogo pela Copa do Brasil, o CRB e o Atlético Paranaense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do CRB, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Atlético Paranaense, nos últimos 5 jogos, teve 4 vitórias e 1 empate. Décimo jogo pela Copa do Brasil, Fluminense e Paysandu. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já os últimos 5 jogos do Paysandu, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 11º jogo, Copa do Brasil, Palmeiras e Tombense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a equipe do Tombense, nos últimos 5 jogos, teve 3 vitórias e 2 empates. 12º jogo pela Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe do Brasil de Pelotas, nos últimos 5 jogos, teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 13º jogo, Copa do Brasil, Remo e Corinthians. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Remo, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe do Corinthians, nos últimos 5 jogos, teve 3 vitórias e 2 empates. 14º jogo, Copa do Brasil, Ipiranga e Botafogo. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ipiranga, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a equipe do Botafogo, nos últimos 5 jogos, teve 3 vitórias e 2 empates.
Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.